fato ocorreu comigo e mais 3 amigos, no ano de 2002. Outro personagem de tamanha importância nesse relato era a minha cadela, uma vira-lata de grande porte, que se chamava Jade. No dia 21 de junho de 2002, eu e os meus amigos nos reunimos na minha casa para assistir o jogo das quartas de final entre Brasil e Inglaterra. Como eu morava sozinho, todos davam preferência para verem o jogo na minha casa, pois o ambiente era bem mais tranquilo. Combinamos de comprar cervejas e fazer um churrasco. Eu morava em uma área rural, na cidade de Itaara, Rio Grande do Sul. A casa mais próxima da minha casa ficava a 500 metros. Nessa localidade em que eu morava, era assim, uma casa ali e outra aqui. Mas é um belo lugar, com uma paisagem incrível. No fundo da minha casa ficava uma mata. E nesta mesma mata já houve vários casos de avistamentos de OVNIs e bolas de fogo no céu que apareciam misteriosamente. Quero deixar claro aqui no relato que nunca presenciei algo do tipo. Apenas ouço as pessoas contarem. Mas também não posso dizer que duvido, pois não é à toa que aqui na cidade tem um museu de ufologia. Os trilhos do trem cortavam essa mata, e seguir essa linha de trem em sentido horário era a melhor forma de não se perder dentro da mata e chegar próximo da minha casa. Eu me lembro mais ou menos que o jogo da seleção brasileira ocorreria por volta das 15h30 ou das 16 horas. Não me lembro bem, mas isso não é importante aqui no relato. Por volta das 14 horas, chegaram 2 dos 3 amigos que eu esperava. Vou chamá-los aqui de Luiz e Felipe. Felipe tinha 23 anos e Luiz era da minha idade, tinha 27 anos. Colocamos as cervejas para gelar, acendemos a churrasqueira e preparamos a carne. Fizemos isso aguardando o nosso outro amigo chegar, o qual chamarei aqui no relato de Hugo. Hugo tinha 25 anos e, assim como Luiz e Felipe, ele combinou de chegar às 14 horas e já estava quase na hora do jogo. Liguei várias vezes para o telefone fixo da casa dele, porém ninguém atendia. Então imaginei que ele já havia saído de casa. Naquela época era muito raro o telefone celular e o único que tinha o Nokia tijolão na época era o Luiz. Porém, onde eu morava não havia sinal de operadoras e muito menos da Maxitel, que era a antiga TIM que ele usava. A casa de Hugo ficava a uns 3 quilômetros da minha casa, e como ele viria de bicicleta, já era para ele ter chegado. Estávamos começando a ficar preocupados com o Hugo, mas quando começou o jogo da seleção, esquecemos totalmente dele. Estávamos todos trajados com a camisa da seleção, bandeiras e cartolas. Até a minha cachorra Jade estava vestida com a camisa do Brasil. Ela também estava no sofá com nós, se deliciando de um churrasco. No segundo tempo do jogo, lembramos que o Hugo ainda não havia chegado e ficamos tentando imaginar onde ele estaria. Mas assim que começou o segundo tempo do jogo, esquecemos novamente dele. No final do jogo, fomos comemorar a vitória do Brasil de 2-1 em cima da Inglaterra. E só depois de 1 hora que lembramos do Hugo. E dessa vez já estávamos preocupados. Decidimos ir atrás dele. E assim que saímos no portão, avistamos ele chegando ao longe. Ele parecia estar exausto. Perguntamos a ele o que aconteceu. E ele só pedia água. Então todos nós entramos e demos água para ele se acalmar. E depois de uns 5 minutos, ele já estava mais calmo e começou a contar o que realmente aconteceu com ele.
Ele disse que estava vindo por dentre a mata, seguindo pela linha de trem com a sua bicicleta. E logo de repente, de trás de uma árvore, saiu um homem e se pôs à sua frente. Mas não era um homem normal. Esse homem era bem grande e tinha uns 2 metros de altura. Tinha um focinho de cachorro e estava completamente nu. E também tinha um corpo repleto de pelos. Ele logo achou que era alguma brincadeira. Ele logo percebeu que esse homem usava um cinto feito com pele de algum animal. Parecia pele de lobo. Aquele homem tirou o cinto e nesse exato momento o seu corpo foi voltando ao normal. Ele já não possuía mais pelos como um animal e a sua face foi voltando ao normal. Hugo ficou paralisado de tanto terror diante do que acabava de presenciar. E de repente, o homem virou para ele e disse com uma voz bem grossa: "Ei, você sabe que horas são?" Hugo estava tão aterrorizado que pegou a sua bicicleta e pedalou o mais rápido que pôde. E quando olhou para trás para ver se o homem o perseguia, ele bateu a bicicleta em uma pedra. Perdeu a direção e caiu em uma ribanceira. Ele bateu a cabeça e ficou por algumas horas desacordado. E quando acordou, ele conta que já não estava dentro da ribanceira, e sim em outro lugar ali próximo. Era como se alguém o tivesse tirado de lá. Depois que ele terminou de contar isso, os risos foi geral. Todos nós começamos a rir da sua história, pois, sinceramente, nenhum de nós acreditamos, mesmo ele estando com um galo enorme na cabeça. A única coisa que ele disse é que não passaria mais por ali e não iria embora sozinho. Aproveitamos o resto da noite, fizemos um churrasco daqueles e bebemos a noite toda. Já era por volta de 10 da noite e falei para os meus amigos dormirem ali na minha casa, pois já estava tarde para eles voltarem e, além do mais, havia começado a chover. Eles toparam, então fomos assistir um filme de terror. Eu me lembro que dormi na metade do filme, e quando acordei, umas 2 horas depois, todos já estavam apagados, e a minha cachorra latia intensamente pelo lado de fora da casa. Então fui até lá, ver do que se tratava. Eu acreditava ser algum gato que ela avistou. Mas como eu estava enganado! Assim que chego, me deparo com uma criatura sobrenatural que estava na porta da minha casa. Aquilo parecia um porco do mato, mas um porco do mato dos grandes. Porém, o seu focinho lembrava o focinho de um cachorro. E aquilo parecia andar bem envergado, e não como um quadrúpede. Até então, aquilo não tinha me visto, pois ele mantinha os olhos fixos em minha cachorra. E eu estava vindo pela lateral da casa, mas quando a minha cachorra viu que eu saía lá fora, ela, em uma atitude de me proteger, foi para cima da criatura. Então eu a gritei de imediato para ela voltar, e foi aí que a criatura me viu. Em seguida, aquilo se virou e entrou tranquilamente para o mato. A minha cachorra não saiu lá fora, pois o portão de grade estava fechado, o que impediu ela de partir para cima da criatura. Voltei rapidamente para dentro de casa e relatei aos meus amigos o que acabava de presenciar. E todos eles acharam que eu estava de brincadeira devido à história do Hugo. Eles estavam achando que eu queria pregar uma peça neles. Inclusive, o Hugo também achou a mesma coisa. Logo em seguida, todos voltaram a dormir. Então eu fui no galpão da minha casa e peguei a minha espingarda. Chamei a minha cachorra e adentrei no mato atrás da criatura. Assim que entrei no mato, fiquei ali por alguns minutos procurando a criatura e nada.
Então, desisti e voltei para casa. Quando saí do mato e estava a uns 100 metros da minha casa, a minha cachorra entrou em sinal de alerta. Rapidamente, ela virou para o mato e começou a latir freneticamente. Logo peguei a espingarda e apontei para a direção que ela estava latindo. E quando, de repente, aquela criatura saiu de dentro do mato e veio correndo em minha direção. Atirei no susto, mas aquilo era muito rápido e errei o tiro. Então, quando preparei para o segundo tiro, a minha cachorra avançou na criatura e os dois começaram a se atracar. Eu não pude atirar, pois estava com medo de acertar a minha cachorra, pois estava muito escuro. Fiquei gritando ela, para ela sair correndo dali, mas ela não me obedecia. Em um rápido momento, ela conseguiu se distanciar da fera, então eu mandei um tiro certeiro na criatura. O tiro atingiu seu peito, e nesse momento, a criatura se virou para mim e deu um urro tão alto que eu pude sentir o seu hálito, que exalava um cheiro podre. Mesmo a criatura estando a uns 15 metros de distância de mim. Aquilo ficou ali me encarando com aqueles olhos vermelhos, que pareciam sangue. Então eu mirei novamente para atirar. E foi aí que eu escutei os meus amigos me gritando. Então rapidamente olhei para trás e disse: "Estou aqui!" E quando voltei a atenção para a criatura, a mesma não estava mais ali. A minha cachorra saiu correndo atrás daquilo, e eu corri junto a ela. E os meus amigos também vieram junto. Fomos correndo na mata, seguindo os latidos em uma trilha de sangue, que provavelmente era da fera. Mas depois de mais ou menos meia hora, a minha cachorra volta ao nosso encontro. Então voltamos todos para casa. Contei toda a história para os meus amigos, de que acabava de acontecer. E dessa vez, todos eles acreditaram, principalmente o Hugo, que presenciou a criatura mais cedo. Trancamos toda a casa e deixamos a espingarda em cima da mesa da sala, caso a criatura voltasse. Por um minuto, pensamos que aquilo havia terminado. Mas por volta de 3 da manhã, começamos a ouvir gemidos de dor e risada vindo da mata. Apagamos todas as luzes e ficamos ali na sala sem fazer barulho algum. A minha cachorra também estava assustada, pois ela não latia, somente levantava as orelhas quando aquelas risadas demoníacas começavam. Aquilo permaneceu por um bom tempo. Eu logo disse para os meus amigos que se aquilo voltasse, eu chamaria a polícia. Mas depois de umas meia hora, os gemidos e as risadas pararam. E se ouviam apenas uivos ao longe, mas não dava para saber se era de cachorro ou de lobo. No dia seguinte, os meus amigos nem pareciam as mesmas pessoas que estavam assustadas na noite anterior. Luiz disse que ia trazer o seu revólver e iria caçar aquela coisa sozinho. E Hugo também disse que traria a sua espingarda e que iria pendurar a cabeça da criatura como troféu. E o resto do seu corpo ele iria fazer um churrasco e dar para os cachorros comer. Eu logo disse que de dia todo mundo era corajoso e sempre bancava o machão. Mas à noite eles pareciam umas moças assustadas. Então todos ali ficaram com raiva do que eu disse e falaram que voltaria no final da tarde para minha casa. E se aquilo aparecesse de novo, todos eles iriam atrás da criatura. Achei uma boa ideia. Afinal, eu não queria passar a noite sozinho mesmo. Naquela época, eu tinha acabado de ser demitido do trabalho e não podia arrumar outro no momento porque estava recebendo seguro-desemprego e ainda faltava mais 2 meses para vencer o seguro-desemprego. Mas o meu pai sempre mandava uma grana extra para mim todo mês. Ele era fazendeiro e morava em Ponta Grossa, no Paraná, com a minha mãe. Essa casa onde moro até hoje, eu havia ganhado do meu pai
há 5 anos atrás como presente de casamento, assim que me casei com a minha esposa. Na nossa primeira semana de casado, aconteceu uma tragédia. Eu estava no trabalho e ela fazia caminhada pela mata. E o pior aconteceu. Ela foi atropelada pelo trem enquanto corria e foi passar pelos trilhos sem prestar atenção em sua volta. Isso foi algo bem bizarro, mas com o tempo eu superei isso. Ela deixou um bebê para que eu cuidasse, que é a minha cachorra Jade. No começo eu não gostava muito de cachorro, mas depois dessa tragédia eu me acostumei e passei a amá-la e ter ela como a minha única e fiel companheira. Ela sempre me protege e me guarda de todo mal. Inclusive, em algumas noites, ela começava a bater o rabo de felicidade em direção à porta da sala e ficar sobre 2 patas, do mesmo jeito que ela fazia quando a minha esposa chegava em casa. Eu ficava muito assustado com isso, pois sabia que ela estava vendo algo sobrenatural. Naquela tarde, eu liguei para o meu pai e contei a ele tudo o que aconteceu. Ele ouviu toda a minha história e depois disse que nunca, jamais era para mim ter feito aquilo. Eu logo perguntei por quê, e foi quando ele resolveu me contar algo que me deixou muito assustado. O meu pai disse que quando era jovem, bem antes de eu nascer, aqui nessa mesma casa, era comum as pessoas da região relatarem avistamento de uma criatura demoníaca que atacava nas noites de lua cheia os mais desavisados. Ele conta que uma vez, enquanto ele vinha da missa da quaresma, isso era mais ou menos por volta de 11 da noite, ele e a minha mãe voltavam pela estrada escura, iluminada apenas pela luz da lua. Corria boatos de uma criatura que atacava pela região, mas o meu pai não deu muito crédito, pois na sua cabeça ele logo pensava que Deus estava com ele e que nada de ruim o atingiria. Mas como ele estava enganado. Assim que ele voltava pela estrada escura com a minha mãe, eles logo começaram a sentir um cheiro podre misturado com um fedor de cachorro molhado. Eles ficaram procurando em volta para ver se avistavam algo, mas não viram nada. E quando voltaram a atenção para a estrada de terra, eles viram ali, a uns 50 metros à frente, uma criatura deformada se aproximando. A criatura tinha pelos por todo o corpo, mas não era uma pelagem lisa. Era uma pelagem esquisita, parecendo o cabelo de uma pessoa bem velha. E aquilo tinha um tom marrom apodrecido. O pelo era duro e enrolado. A criatura parecia ter as patas quebradas, pois andava envergado e tinha um focinho de porco, enquanto seus pés, do calcanhar para frente, eram cascos. A minha mãe ficou com tanto medo que começou a chorar baixinho. Já o meu pai, que era um homem de fé, se pôs firme e continuou pelo caminho e pediu para minha mãe não olhar para aquilo. A criatura encarava o meu pai o tempo todo, enquanto vinha em sua direção. Já o meu pai olhava apenas para o caminho à frente, ignorando aquela coisa. Quando aquilo estava a uns 10 metros dos meus pais, aquela coisa parou e começou a rir, com uma risada bem demoníaca. O meu pai se manteve firme e começou a orar mais ainda. E nessa hora, a minha mãe já estava quase desmaiando de tanto medo. A coisa ria e relinchava ao mesmo tempo, e os seus risos pareciam risos de hiena. Quando os meus pais passaram pela coisa, a coisa começou a segui-los, e foi assim pelo resto do caminho. A coisa seguiu os meus pais, dando gargalhadas demoníacas e exalando um fedor pútrido, enquanto meu pai permanecia firme, orando e ignorando a criatura. 20 minutos depois, eles chegaram em casa e passaram pelo portão, e a criatura ficou lá fora por mais algum tempo, e depois foi embora.
O meu pai disse que nunca me contou isso porque a minha mãe passa mal toda vez que lembra dessa história. Bom, por mais que os detalhes da criatura descrita pelo meu pai pareçam muito com o que eu avistei, acredito não se tratar da mesma coisa. Naquele mesmo dia, por volta das 18 horas, os meus amigos chegaram e todos estavam armados e preparados para caçarem a criatura como havíamos combinado. Abastecemos as nossas armas com munição e fomos assar o restante da carne e beber o restante da cerveja. E ficamos na expectativa daquela coisa aparecer. E caso a criatura não desse as caras até a meia-noite, sairíamos no mato à sua procura. Bom, por volta das 21 horas, já tínhamos tomado todas. E não deu nem meia-noite e mal conseguimos ficar de pé. E pouco depois, o Felipe disse que tinha que ir embora, pois ele havia vindo no carro do pai dele. E o pai dele precisaria do carro para trabalhar no outro dia pela manhã. Então o restante da galera aproveitou a carona e foram com ele. Bom, eu já sabia que era lero da parte deles quando disseram que iam sair no mato de madrugada para caçar a criatura. E pensar que eu estava levando isso a sério. Logo eu, que pensei ser o mais medroso dentre os amigos. Mas tudo bem, deixei pra lá. E assim que eles saíram, eu tranquei toda a casa. Fui para o sofá assistir o filme A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Acabei dormindo no meio do filme, quando, de repente, acordo com a minha cachorra latindo e os meus amigos me gritando no portão. Eu levantei assustado e corri para ver o que era, e todos eles pediam para que eu abrisse o portão rápido, e assim eu fiz. Todos entraram rapidamente. Eu perguntei o que havia acontecido, mas a única coisa que eles faziam era me perguntar onde estava a minha espingarda. Eu, sem entender nada, disse que estava no maleiro do meu guarda-roupa, e a caixa de munição estava dentro do criado mudo. O Luiz pegou a espingarda e carregou, e subiu para a varanda da minha casa e ficou lá, apontando a espingarda para o que quer que aparecesse ali fora de casa. A minha casa tinha uma varanda na parte de cima. De lá dava para ver a rua até o mato que a cercava. Felipe ficou ali, enquanto Hugo e Luiz carregaram os revólveres. Felipe, quando veio mais cedo para a minha casa, ele estava com uma besta. Para quem não sabe, besta é um tipo de arco e flecha. Mas agora, quando voltaram desesperados, eles estavam sem a sua besta. E o Luiz e Hugo estavam com os revólveres descarregados. Eles tinham deixado algumas munições na minha casa, mas era pouca, só dava para um cartucho. Então eles dividiram. Hugo ficou com 3 balas e Luiz com as outras 3. Perguntei o que estava havendo, mas dessa vez falei com um tom de voz mais agressivo. Então Hugo logo me contou o que aconteceu com eles enquanto iam embora. Ele disse que estava indo a mais ou menos 40 km no carro pela estrada de terra, enquanto iam para casa. Felipe estava dirigindo, e foi aí que no meio da estrada havia várias pedras e galhos de árvores, como se alguém estivesse bloqueando o caminho. Nessa região onde moro é um lugar tranquilo. É muito raro acontecer crimes por aqui. E quem aí conhece os arredores de Itaara sabe que aqui é um lugar de paz. Mas os meus amigos que estavam no carro suspeitaram que aquilo era uma armadilha ou uma brincadeira de muito mau gosto. Mas por via das dúvidas, Felipe ficou próximo ao carro vigiando o local com a sua besta empunhada e pronta para atirar, enquanto Felipe e Hugo estavam removendo os obstáculos do caminho. De repente, subiu um cheiro de podre no ar e um fedor de cachorro molhado.
O mato à direita do Hugo começou a se mexer, como se algo saísse de lá e viesse em sua direção. Sem dizer uma palavra, ele encostou no carro e ficou ali, imóvel, apenas apontando a sua besta em direção de onde vinham os barulhos. Ele não via nada, mas de repente ele viu algo levantando do mato. Estava bem escuro, pois os faróis do carro só iluminavam a estrada à frente. E logo Hugo pôde ver a silhueta de uma criatura muito grande se aproximando. Ele manteve a besta apontada em direção à criatura. Ele tremia muito e ficou paralisado, incapaz de mover o dedo e disparar a besta. Luiz e Felipe, que estavam ali retirando os obstáculos da estrada, ficaram imóveis, só observando a criatura que passava pela estrada tranquilamente. Em momento algum, a criatura olhou para algum deles. Somente mantinha o olhar fixo na estrada e se distanciava deles pouco a pouco. Hugo jura que era a mesma criatura que ele vira no dia anterior, porém estava mais monstruosa e com um aspecto demoníaco. Olhos vermelhos, a pelagem em algumas partes do corpo era como se tivesse sarna, e as pernas envergadas, além do focinho que lembrava de um porco. A criatura passou pela estrada ignorando a todos eles. Nem sequer olhou para algum deles. Era como se a criatura estivesse esperando outra pessoa, e não os meus amigos. Mas assim que aquela coisa passou por todos e se distanciou uns 10 metros, aquilo deu uma risada demoníaca, e o Hugo, que permanecia com a besta apontada para a criatura, nessa hora, como que automático, ele atirou na criatura. A flecha o atingiu em cheio nas costas. Aquilo deu um urro tão alto que vários pássaros saíram voando do mato assustado. A criatura veio correndo na direção deles, e todos, sem perder tempo, entraram no carro. A estrada ainda não estava completamente limpa. Havia alguns galhos e pedras no caminho, mas eles passaram por cima de tudo aquilo. Porém, o carro perdeu a direção e eles bateram numa árvore. A criatura veio com tudo e quebrou o vidro do carro com apenas um soco. Felipe e Luiz, que estavam armados, começaram a disparar a queima-roupa na criatura. A coisa soltava gemidos de dor e recuou um pouco, e eles saíram do carro atirando na criatura, que logo correu para o mato. Todos ali saíram correndo de volta para minha casa. E faltando ainda uns 300 metros para chegarem, eles escutaram o mato ao redor balançando e se quebrando, como se alguma coisa viesse os perseguindo. Então eles terminaram com as munições atirando contra o mato de onde vinha o barulho. Talvez eu não escutei os tiros porque estava dormindo e só acordei com a Jade latindo. Bom, se passou algum tempo e todos estavam mais calmos. E até aquele momento nem sinal da criatura. E acreditamos que a mesma deveria estar morta. Então saímos atrás daquilo para tirar a prova. Eu levei a minha câmera Polaroid para tentar tirar uma foto da criatura. Levei a minha cachorra para ver se ela farejava a criatura. Assim que entramos no mato, logo sentimos aquele cheiro de podre e fomos todos seguindo o cheiro. E depois de andar por mais ou menos meia hora, chegamos a uma área de campo limpo. E lá, caído no chão, todo estirado e ensanguentado, estava a criatura. Nós 4, que estávamos armados, nos aproximamos da criatura. Mexemos em seu corpo com um pedaço de pau, e aquilo não se mexia, mas o cheiro daquilo estava insuportável. Então todos rimos e comemoramos, e logo eu fui abrir a minha mochila para pegar a câmera para tirar uma foto daquilo. Outra coisa que o Hugo percebeu na criatura era o cinto com pele de lobo que estava em sua cintura. Então ele ligou as coisas e soube que se tratava da mesma criatura que ele avistara na floresta no dia anterior. Enquanto eu clareava a mochila com a lanterna e pegava a câmera para tirar uma foto daquilo, a criatura se levantou em uma velocidade incrível
e saiu correndo, deixando todos para trás. A minha cachorra correu na frente, atrás daquilo, e todos nós fomos seguindo atrás. Havíamos perdido a criatura de vista, mas ao longe escutávamos já de latir freneticamente. Então rapidamente chegamos até o local, e nos deparamos com a minha cachorra cercando aquela criatura que estava a poucos passos de um penhasco, bem próximo da ponte Garganta do Diabo que liga a minha cidade à cidade de Santa Maria. Assim que chegamos, aquela coisa se virou e pulou o penhasco abaixo. Corremos até o topo do penhasco e ficamos apontando as lanternas lá para baixo, para ver se avistávamos algo. Porém, não vimos nada. Então tiramos a conclusão que de alguma forma aquilo conseguiu escapar. Voltamos até o carro e fomos embora para minha casa. Não dormimos aquela noite e não teve outro assunto a não ser sobre aquela criatura, o que era aquilo e de onde veio. No outro dia, contei tudo ao meu pai. Então ele tomou a atitude de colocar a minha casa à venda e me tirar daquela região o mais rápido possível. Hoje, eu e Jade moramos na fazenda dos meus pais em Ponta Grossa. Ainda tenho contato com os meus amigos e sempre que eles vêm aqui me visitar, sempre nos reunimos em volta da fogueira e relembramos o dia que caçamos um lobisomem. Boa noite. Até hoje, ainda lembro de estar naquela árvore tremendo de medo. O meu corpo parecia me avisar que eu estava em risco. O delegado local, chamado Duarte, já tinha feito várias buscas pelas terras da vila, procurando pelo tão falado lobisomem da cidade, que vivia assustando e atacando as mulheres. Ele dizia que aquilo não era lobisomem, mas sim um tarado, ou desequilibrado, ou um doido varrido, daqueles que andam sem rumo pelas madrugadas. Delegado Duarte ainda dizia que essa história de lobisomem era tudo invenção do povo, mesmo porque as vítimas eram todas mulheres, então devia se tratar de algum tarado. Na semana passada, a Dona Maria já havia corrido de uma criatura. Segundo ela, tinha um corpo coberto por pelos negros. Já a Dona Penha viu um cachorrão no seu terreiro numa noite de lua cheia. E foi naquela noite que a Dona Margarida apareceu aterrorizada na delegacia, dizendo que tinha visto alguém escondido na mata, no cruzamento que dava para sua casa. Ela relatou que era um vulto negro e ficou escondido nos matos enquanto ela ia passar pela encruzilhada. Ela tinha acabado de voltar do armazém do seu Chico, onde ela trabalhava. E morrendo de medo, a Dona Margarida voltou e foi até a delegacia, dizendo que alguma coisa a perseguia quando ela voltava para casa. O delegado perguntou a ela se ela conhecia o tarado, e ela disse que não era uma pessoa, e sim um lobisomem. O delegado falou para ela que aquilo não era lobisomem, mas sim algum cabra safado escondido, tentando assustar os outros. A Dona Margarida estava com medo de voltar para casa e acabou dormindo numa pequena pousada ali na cidade mesmo. O delegado Duarte já estava encerrando seu expediente quando botou os pés na rua e de repente chega o seu Geraldo. Ele estava correndo e esbravejando para o delegado. Ele dizia que o lobisomem apareceu no seu sítio e que a criatura saiu de perto da encruzilhada, aonde ficava a venda do seu Chico. Seu Geraldo dizia que havia prendido a criatura numa armadilha e que os capatazes da fazenda
estavam de vigia esperando apenas o delegado chegar para dar fim naquela criatura e assim poderem registrar os boletins de ocorrência. O delegado Duarte questionou seu Geraldo o motivo pelo qual ele não tinha mandado os homens dar fim logo naquela criatura, já que era um lobisomem. Mas o seu Geraldo disse que isso era algo que só poderia explicar quando o delegado fosse lá para entender o motivo. Bem, eles foram e chegaram na encruzilhada 30 minutos depois. E lá tinha fogo numa carroça de feno que ficava ali do lado. Os homens que cuidavam do bicho estavam em cima de uma árvore e os cães de caça estavam latindo feito loucos para a direção do mato, que ficava perto da árvore onde os homens estavam. Os homens gritavam e faziam sinal para o delegado e o seu Geraldo saírem dali. Mas o delegado era corajoso e desceu do carro pegando a sua escopeta calibre 12. O delegado, que ainda caminhava na direção da árvore, e foi quando uma criatura alta e forte, de aparência grotesca, corria mata adentro, aparentemente fugindo do local. Os cães dispararam em seu encalço e os homens começaram a descer da árvore. Eles desceram falando todos ao mesmo tempo e não dava para entender muita coisa. A única coisa de fato que entendemos era que os homens haviam feito esse dito buraco perto da encruzilhada, onde as mulheres e crianças sempre afirmavam ver aquela criatura. E segundo eles, depois que o seu Geraldo saiu para encontrar o delegado, a criatura começou a urrar e a uivar, e até mesmo até gritar, enquanto os homens começavam a ficar nervosos com medo daquilo ser um lobisomem. Então, eles tentaram atirar na criatura 2 vezes, para tentar assustá-la e fazer ele se aquietar. Porém, não adiantou. E vendo que era apenas uma questão de tempo para aquela coisa sair da armadilha, os homens começaram a correr e se abrigaram onde dava. Mas mesmo assim, aquilo havia saído e se soltado. E estava tentando a todo custo matar os homens na árvore, dando socos e investindo com ódio, quase derrubando as árvores que não eram tão grandes assim. Um dos homens, na tentativa de assustar a criatura, jogou um cigarro aceso em cima do feno da carroça. E assim, aquele feno começou a pegar fogo. O delegado disse aos homens que iria dar fim naquela coisa, seja lá lobisomem ou não. E disse que se os homens quisessem o seguir, poderia ir. E que entenderia os covardes que não o seguissem. Antes de ir, o delegado Duarte se virou para o seu Geraldo e perguntou para ele o porquê de ser tão necessário que ele tivesse que ir lá. E também o que era tão importante que ele precisaria ver que não poderia ser executado. O seu Geraldo respondeu com uma história que seria absurda se não fosse verdade. Ele contou que estava com os homens e uma moita ali perto, esperando tal lobisomem aparecer. E quando a dita criatura apareceu, o seu Geraldo disse que quase não acreditava no que via, pois o lobisomem tinha por cima dos seus pelos uma bata branca, pedaços de uma estola e o que parecia muito ser a roupa de um padre. E isso levaria a crer que o padre recém-chegado no município era a criatura, ou talvez havia virado a refeição do bicho. E por isso, o seu Geraldo precisava que o delegado viesse para ver a criatura,
para assim decidir o que fazer com a mesma. O delegado deu as costas para o seu Geraldo, apanhou a sua escopeta e começou a entrar na mata adentro, seguindo o som dos cães que ecoavam ao longe. E nenhum dos capatazes o seguiram, e somente ele sozinho entrou na mata. Bem, já eram quase 4 da madrugada, e nenhum cão se ouvia na mata. O silêncio dominava, e a lua cheia dava o brilho daquela noite. A vegetação seca do semiárido era de difícil locomoção, e com quase nenhuma árvore grande facilitava a visão. Nessa hora, o delegado Duarte viu os olhos amarelos o observando ao longe. Eram olhos grandes amarelos e acompanhavam a movimentação do delegado, que iluminava na direção daqueles olhos com a sua lanterna. A luz revelava uma criatura como um cão negro enorme, de pelos aparentemente grossos, de grandes olhos amarelos, com focinho longo e orelhas longas. E pelo seu corpo ainda haviam restos das roupas de um padre. Eram pedaços de uma bata. E até mesmo a sua estola. E é aquele pano que o padre usa sob os ombros. O delegado hesitou em atirar, mandando a criatura sair da pequena moita onde estava e se apresentar, pois o delegado considerou a hipótese de talvez não se tratar de algo sobrenatural. E achando que poderia se tratar mesmo do padre, ele não disparou. Bem, era incrível que aquilo obedecia às ordens do delegado e mostrava ter consciência dos seus atos. Mas essa suposta consciência durou pouquíssimo, pois logo o lobisomem correu para cima do delegado, e assim o delegado Duarte contava: "Eu estava ali, de frente para o bicho. Mandei ele sair da moita e se apresentar, mas ele deu 2 passos na minha direção e correu para cima de mim. Eu dei 3 tiros no rumo dele, mas não deu muita coisa. O bicho me deu um empurrão e eu caí longe. E até hoje eu não sei onde o meu revólver foi parar. Levantei, peguei a minha faca e fiquei em pé. O bicho veio pra cima de mim de novo. Aquilo atracou as unhas nos meus ombros e aquela boca cheia de dentes, latindo e querendo me morder. Dei 3 facadas na criatura e aquilo saiu cambaleando para longe de mim. A coisa não caminhou nem 3 passos quando ele caiu. E eu, sangrando muito, não me lembro de mais nada. Acordei meio-dia com o sol rachando na minha cara e com o som dos cães correndo ao meu redor. A uns 6 passos de mim estava o corpo do jovem padre. Ele estava ali com marcas profundas de faca e tiros. O delegado Duarte foi afastado do cargo por instabilidade mental, segundo a corregedoria. Mas até hoje, em nossa cidade, todo mundo conhece e respeita o delegado Duarte e a sua história do lobisomem padre do Alegrete do Piauí. O meu nome é Aurélio Matias, tenho 46 anos e sou paulista. E agora eu vou contar o meu relato
da noite de terror que me fez sentir o maior medo de toda a minha vida. Em 2015, eu peguei férias da minha empresa e fui visitar o meu tio, que mora em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, região do Pantanal. Chegando lá, eu saí para conhecer a cidade e tal. E como meu tio trabalhava, eu ficava meio que sozinho e conhecia o lugar por conta própria. No segundo dia, estava bem calor. Então, eu passei em um bar perto da casa do meu tio para tomar uma cerveja. Bem, lá era um barzinho bem simples, bem daqueles de beira de estrada. E ali, tomando umas e outras, eu estava conversando com o pessoal. Contei que vim de São Paulo de férias para conhecer a cidade. Mas como eu gostava de pescar, eu queria saber de um ponto bom de pescaria. Um sujeito que nem estava na conversa, sentado logo ao fundo do bar, se levantou e disse que conhecia um lugar que pegava muito peixe e que à noite era o melhor horário de pescar. Confesso que estranhei o cara pelo jeito dele meio cabeludo e cego de um olho. Mas o pessoal disse que ele vivia da pesca ali na região e era um cara calado, que fazia alguns meses que morava lá e tinha vindo de outro estado. Mas era tranquilo. Ele se apresentou como Zé e logo entre umas e outras fizemos amizade. Combinei com ele da gente pescar no outro dia bem de tardezinha e ele disse que tudo bem. Ele só tinha uma bicicleta e como meu tio tinha uma também, iríamos pedalando. No outro dia, eu prendi as varas de pesca na bicicleta e encontrei o Zé, lá no bar. Saímos pedalando por carreadores sem fim e às vezes cortávamos caminho no meio do mato. E exausto das pedaladas, chegamos até o ponto do rio que ele disse que era bom. E eu até brinquei com ele que para pedalar por 15 quilômetros, o ponto tem que ser bom mesmo. Desci a mata, eu e o Zé. Ele logo achou uma parte boa para pescar, num local mais aberto. Mas eu, como gostava de ficar mais escondido, eu desci cerca de 600 metros abaixo de onde ele ficou. Lá havia uma clareira só com mato e uma árvore grande que alguns galhos tocavam o rio. Ali me ajeitei e fiquei. E logo escureceu, e quando era lá pelas 9 horas, a lua aparece no céu. Mas não era lua cheia, mas mesmo assim estava bem claro. Eu estava contente, pois havia pescado alguns peixes. Estava uma noite bem fresca e agradável. Mas não demorou muito para essa noite virar um pesadelo. Perto das 10 horas, começou um alvoroço dentro da mata. Eu percebi que esse barulho vinha a cerca de 1 quilômetro da mata atrás de mim. Eu já logo fiquei precavido, pois naquela região existem muitos porcos do mato que atacam quem estiver na frente. E logo após isso, ficou uns 20 segundos em silêncio. Daí, começou um barulho de muito mato e galho se quebrando vindo para o meu lado. E o barulho só aumentando e chegando cada vez mais perto de mim, como se um animal corresse muito em minha direção. Eu peguei a minha faca e olhei para essa grande árvore ao meu lado, pois ela seria o meu refúgio. Quando de repente eu vi claramente a uns 15 metros de mim uma grande onça parda correndo em disparada para o meu lado, e logo atrás dela havia outra onça. Minhas pernas amoleceram na hora e mal deu tempo de agarrar um galho para mim subir, e uma das onças saltou por cima de mim.
subiu na árvore e eu caí no chão. A outra desviou de mim e também saltou na árvore e subiram bem alto. E eu ali no chão, sem reação, olhei para trás, pois havia o barulho de mais um animal chegando. Imaginei rapidamente o que neste mundo faria 2 onças daquele tamanho correr. Olhei firme para aquele mato que vinha se quebrando, quando aquele animal grande apareceu a cerca de 15 metros de mim e parou. Eu não consegui entender que animal era. E aquele animal estava farejando o ar e bufando. Naquela hora, eu me agachei de uma forma que ele não me visse e deitei no chão. Mas olhando fixamente para aquele bicho e preocupado com as onças em cima de mim. Fiquei olhando ele e esperando que ele fosse embora. Quando de repente, aquele bicho se levanta e fica em pé com uma respiração cansada e farejando o ar. Naquele instante, eu percebi que aquilo não era bicho, e sim um lobisomem. Fiquei ali alguns instantes, quando de repente aquela fera olhou para minha direção, farejando o ar. Em seguida soltou um grito tão forte e grave que faria qualquer cachorro caçador se mijar. Nunca senti tanto medo em minha vida, e minha reação foi levantar e pular no rio. E mesmo com o barulho dos meus braços batendo na água, eu consegui ouvir os passos daquela fera correndo em minha direção e rosnando. E já a uns 10 metros rio adentro, olhei para trás e vi ele parado na margem e me encarando. E eu nem lembrei que o rio era cheio de piranhas e jacarés. Mas naquele momento, eles não eram os meus maiores problemas. Peguei uma correnteza e comecei a nadar descendo o rio e preocupado com Zé, que ficou pescando acima de mim. Eu acho que nadei 1 hora descendo o rio e voltei à margem em um barranco e fiquei dentro da água mais uns 30 minutos esperando ouvir algum barulho. Mas nada aconteceu. Rapidamente, eu saí da água e subi em uma árvore ali, e fiquei o resto da noite. Quando amanheceu, eu não tive coragem de subir o rio acima, com medo de encontrar as onças ou aquele demônio. E eu ainda havia perdido a minha faca no desespero. E neste momento, eu cometi um erro que quase custou a minha vida. Entrei mata dentro, tentando achar aquele carreador para pedir ajuda. Andei e andei. Gritei e chamei o Zé, e nada de resposta. Percebi que pelo calor, à altura do sol, imaginei que já se passava do meio-dia. Parei e descansei um pouco, e continuei a andar. E após horas de caminhada, e já vendo o sol se pôr, comecei a ficar em desespero. Pois além de começar a querer escurecer, as árvores que haviam por lá eram de espécies de galhos bem altos. Bem, logo escureceu, e eu em pânico, imaginando que aquele demônio poderia aparecer, o que eu só fazia era rezar. Naquele momento, o que me confortava era que o Zé conseguiu chegar em casa e pediu ajuda, e assim viriam me resgatar. A noite caiu, e para o meu azar, não havia iluminação da lua devido a estar nublado. E eu mal enxergava a 3 metros de mim, ouvindo barulhos de grilo, cigarra e vendo vagalumes. Eu estava muito cansado, e a sede e a fome só não eram maior que o meu sono. Em meio àquela noite escura, o que eu temia aconteceu, pois aquela fera parece que farejou o meu medo.
pois não demorou muito para ele dar sinal. Logo ouvi o seu rosnado, o mesmo que ele fazia na noite anterior, mas a cerca de quase 1000 metros à minha esquerda, e eu sabia que no chão não haveria chances. Mas por algum motivo a fera silenciou, e logo à minha direita escutei um barulho crescente e aumentando, e logo identifiquei ser um barulho de carro. Estava perto, a cerca de 200 metros. Quando vi uma pequena claridade de farol entre a vegetação, eu percebi que aquilo era a minha chance. Em desespero, eu corri em sua direção. Corri feito um louco. Corri como nunca, me machucando com os galhos e mato me cortando. Eu já estava perto, a cerca de uns 20 metros do veículo, quando ouvi o mato se quebrando bem forte atrás de mim. Imaginei que era aquela criatura vindo em minha direção. Porém, eu não tive coragem de olhar para trás, mas ouvi a respiração forte daquela coisa bufando. A uns 5 metros do carreador, o veículo passou na minha frente, e por sorte ele estava bem lento. E no veículo havia 2 homens em cima da carroceria. Eu, quando entrei no carreador correndo atrás do veículo e gritando, aqueles homens se levantaram assustados e apontaram as suas espingardas para a minha direção e atiraram. E com o barulho do tombo e o grito que eu ouvi atrás de mim, olhei e vi a 5 metros de mim aquele demônio. Acabei tropeçando e caí também. A fera se levantou e ficou de pé, e deu aquele grito enorme. Daí, de perto, eu percebi que aquela coisa havia pelos longos, olhos amarelados e dentes do tamanho de um javali. Na sua barriga aparecia pelos esbranquiçados. Naquele instante, eu perdi as minhas forças. E foi quando ouvi mais 4 disparos de arma de fogo. Aquele demônio deu um salto para dentro da mata e fugiu gritando. E foi quando 4 homens chegaram e me ajudaram a levantar. E correndo, subimos rapidamente na caminhonete e saímos às pressas. Porém, a caminhonete não corria muito, pois era daquelas Toyotas Bandeirantes de carroceria de madeira. Realmente, as minhas orações foram atendidas, pois estes homens eram caçadores que estavam procurando um lugar para caçar porco do mato quando eu os encontrei. Bem assustados, eles desistiram da caçada e só ficavam me perguntando o que era aquilo e o que eu estava fazendo no mato sozinho desarmado. Então eu contei tudo a eles. Por medo, eles fizeram outro caminho para voltar para a cidade. Chegando lá, eu contei tudo para o meu tio. Ele ficou espantado com a história, mas não conseguia compreender que lobisomem realmente existe. E também não tivemos coragem de buscar a bicicleta que ficou dentro do mato. E a mesma deve estar lá até hoje. No outro dia, eu passei naquele bar que encontrei o Zé e perguntei para o pessoal se ele estava por lá, e todos disseram que não. Fiquei mais 2 dias na casa do meu tio e passei novamente no bar para saber notícias do Zé, se ele havia aparecido. Contei toda a história para o pessoal, mas eles só faziam rir. Alguns meses depois de eu ir embora, falando ao telefone com meu tio, ele disse que esse Zé nunca mais apareceu. Ele não tinha parentes e morava lá alguns meses antes de eu conhecer ele. Até
Até hoje eu me pergunto, será que o Zé foi morto por aquele demônio? Ou será que ele era o próprio demônio e me atraiu para aquela armadilha? Me chamou para aquela pescaria para poder me matar e, devido aos tiros dos caçadores, ele veio a falecer na mata. Bem, ficou muitas dúvidas no ar, pois um cara que veio de outro estado morar lá sozinho e sem família e de repente desaparece, e como não tem ninguém por ele, ninguém dá falta e também ninguém vai atrás. Eu só sei que nunca mais vou pescar por lá, e nunca mais pesco de noite em hipótese nenhuma. E muita gente não acredita na minha história, e eu até evito comentar. Mas só eu sei do terror daquela noite, de se sentir caçado e também amparado por Deus, através daqueles caçadores. Boa noite. Boa noite a todos do canal Elite Oculta. Vou me identificar neste relato pelo nome de Fabiola. Quero deixar claro que sempre acreditei no sobrenatural, pois já passei por várias experiências surreais com um desconhecido, que contarei uma outra hora. Mas o que vou relatar aqui, eu posso afirmar que é demais até pra mim. Em toda a minha vida, eu nunca acreditei em lobisomem, e sempre achei que era história para criança. Mas o que aconteceu comigo mês passado foi um verdadeiro filme de terror. Bem, vamos ao relato, e peço a todos que tenham respeito com a minha história e com a minha escolha sexual. Sou gaúcha, de uma cidadezinha chamada Paraíso do Sul. Vou expor a cidade, porque sou dessas. Fazem 3 meses que o meu namorado me deixou. Ele terminou o namoro de 1 ano, simplesmente porque descobriu que eu era homem. Fiquei arrasada com o término, mas bola pra frente. Resolvi acordar pra vida e dar a volta por cima. Eu tenho 4 amigas, que são as minhas fiéis companheiras: Paloma, Brenda, Soraya e Tiffany. Certo dia, a Soraya me disse: Fabiola, sai dessa vibe, gata. E em seguida, ela instalou um aplicativo no meu celular, chamado Tinder. No começo, eu nem queria, mas assim que descobri como se usa o aplicativo, eu passava horas e horas curtindo os perfis e ganhando vários match. Conheci um rapaz muito lindo chamado Ariel. Ele dizia ter 29 anos e era separado. Marcamos de nos conhecer em uma praça. Eu gostei muito dele e ele de mim. Começamos um namoro. Não tive coragem de contar para ele que na verdade eu era homem, pois tinha medo dele não aceitar muito bem. A minha amiga Soraya me xingou bastante e disse que isso não acabaria bem, pois eu deveria ter contado ao Ariel sobre a minha real identidade. Mas eu estava convencida que com o Ariel seria diferente. Ele entenderia os meus motivos e o amor falaria mais alto. Em apenas 1 semana de namoro, Ariel não queria ficar só nos beijos. Ele queria algo a mais. E eu também queria, claro. Mas se algo a mais acontecesse, ele descobriria a minha real identidade. E foi aí que a minha amiga Paloma me deu a brilhante ideia de deixar o Ariel chapado antes de cometer o ato. E eu disse: miga, tu não presta. Mas no fundo, eu sabia que era uma ideia brilhante. Era quinta-feira,
quando liguei para o Ariel e tentei combinar um motel com ele. Mas ele disse que não se sentia muito à vontade em motel e sugeriu um sítio que ele tinha próximo do rio Jacuí. Ele dizia que gostava muito de ir passar o final de semana neste sítio para pescar e às vezes até acampar perto do rio para ver as estrelas. Achei muito romântico e disse que toparia e que iria levar umas bebidas. Ele concordou. Então, combinamos dele passar na minha casa e me pegar às 19 horas, daquela quinta-feira. Eu sou um bandista e gosto muito de ir até o terreiro da Mãe Teresa para pedir conselhos para ela. Assim que cheguei, contei toda a história para a Mãe Teresa e pedi a ela um conselho. Muito sábia, a Mãe Teresa disse que bebida não seria suficiente para enganar o Ariel, pois quando ele apalpasse em cima, poderia até não desconfiar de nada, mas quando ele apalpasse embaixo, ele teria certeza que comprou banana achando que era maçã. Então, ela pegou uma garrafa de 51 e ofereceu para o Exu Pombagira. E disse que assim que o Ariel tomasse o primeiro gole da bebida, ele estaria enfeitiçado e nunca, jamais descobriria o meu segredo. E assim eu fiz, como a Mãe Teresa sugeriu. E foi uma péssima decisão, pois eu estava prestes a descobrir que não era somente eu que escondia a verdadeira identidade. Bem, como o Ariel era um homem forte e grande, eu meio que fiquei desconfiada de ir com ele para um local isolado. Afinal, se meus planos dessem errado, sabe lá Deus o que poderia acontecer comigo. Então, chamei as minhas amigas, a Paloma, Soraya e a Brenda. A Tiffany não pôde ir, porque tinha marcado o salão aquele dia. Mas combinei com as outras de ficarem no carro da Soraya, estacionado perto da minha casa. Então, quando eu e o Ariel saíssem no carro dele, elas nos seguiriam com o carro, mas despistado, para ele não perceber. E assim que chegasse no sítio, elas ficariam escondidas lá em algum lugar. E se percebessem algo estranho ou escutassem eu gritar, elas viriam em meu socorro. Paramos o carro dentro do sítio e antes de entrarmos, o Ariel me beijou loucamente. Olhei despistada para a estradinha que dava acesso ao lugar e nem sinal das garotas. Achei que talvez elas tivessem nos perdido de vista. Tentei tirar esse mau pressentimento da cabeça, que talvez o Ariel fosse um serial killer, e o chamei para beber, para assim nos descontrair. O Ariel bebeu muito mais do que eu esperava. Ele tomou a garrafa de 51 quase toda sozinho. Mas ele não parecia nem um pouco alterado. E quando era por volta das 20 horas, fomos para o quarto da casa do sítio. Aparentemente, tudo estava saindo como planejado. O sítio não possuía luz elétrica. Estávamos na mais completa escuridão. Então, tirei toda a roupa e me entreguei por inteira. Eu e o Ariel transávamos loucamente. Até então, ele não havia descoberto o meu disfarce. Talvez fosse a bebida, ou talvez tenha descoberto e apenas ignorado, sei lá. Eu só sei que a sua sede de sexo era insaciável. A nossa cama não batia na parede.
Ela literalmente pulava. Eu gemia e o Ariel era uma máquina. A cama quebrou. Ele me jogou na parede e ia com tudo. Era um verdadeiro Game of Thrones. Já havia passado mais de 1 hora que estávamos fazendo sexo loucamente. Ariel não cansava. Ele continuava a todo vapor. Eu não estava mais aguentando. Ariel gemia tanto quanto eu. E foi aí que eu fui percebendo que o seu corpo fazia movimentos estranhos. E estava coberto de pelos acima do normal. Eu sabia que o Ariel era o tipo de homem peludo, mas aquilo já estava fora do comum. Percebi também que o pênis dele estava de um tamanho anormal. Era como se estivesse crescendo. Pedi para ele dar um tempo. Mas foi aí que ele me virou bruscamente e me colocou de 4. Me pegou por trás e colocou a mão naquele lugar. E disse: "Não é só você que esconde segredinhos, vadia." Ele disse isso com uma voz muito grave. Uma voz que não era dele. Tentei me virar com toda a minha força. Mas o Ariel possuía uma força fora do comum. Ele levantou a cabeça e começou a gritar bem alto. E o grito dele foi ficando agudo até se transformar em um uivo. Eu gritava por socorro. Mas seria inútil, pois estávamos em um lugar totalmente isolado do mundo, onde não havia vizinhos por perto, e as minhas amigas provavelmente deram no pé. Mas eu estava enganada. As 3 entraram no quarto, com as lanternas do celular clareando o lugar. Percebi que elas deram um grito de terror assim que olharam em minha direção. E com o quarto iluminado, eu percebi que ali atrás de mim não era mais o Ariel, e sim um demônio. Uma criatura totalmente negra e peluda, com focinho de cachorro e presas afiadas. Os olhos da criatura eram 2 buracos brancos e sem vida. Tentei me soltar, mas a criatura fincou as suas presas no meu ombro. Senti uma dor agoniante. Minhas amigas partiram para cima da criatura, com pauladas, tamancadas e chutes. Mas a criatura parecia nem se abalar. E olha que as minhas amigas não eram essas mocinhas fracas não. Eram 3 travestis bombados. Depois de muita paulada, socos, chutes e voadoras, aquela criatura me soltou. Nós saímos desesperadas, gritando igual malucas, e entramos no carro. O carro demorou pegar. Realmente, aquilo tudo era um filme de terror. A criatura veio com tudo, investiu contra o carro, amassou toda a lataria e quebrou a janela do lado do passageiro. Eu pude ver o olhar sanguinário daquela fera. Aquilo com certeza estava determinado a acabar com nós. Graças a Deus, o carro pegou e saímos dali cantando o pneu. Quando chegamos em Paraíso do Sul, fui direto para a delegacia e avisei as autoridades. A polícia demorou muito para chegar até o sítio, e quando chegaram lá, não encontraram mais nada, mas conseguiram localizar o proprietário do sítio. Era um senhor chamado Antônio. Ele não conhecia nenhum Ariel e disse que aquele era o seu sítio de passar as férias com a família, e o mesmo havia sido invadido. Bem, depois desse dia, eu nunca mais vi o Ariel.
e o seu WhatsApp ficou sem foto. Provavelmente, ele apagou para não deixar rastros. Ainda hoje, tenho trauma disso tudo que aconteceu. Levei 15 pontos no ombro, aonde a criatura mordeu. Aprendi a lição, e nunca mais vou tentar ser quem eu não sou. Mas se um dia eu topar com esse Ariel novamente, ele se arrependerá amargamente de ter tentado me comer de outra forma. Boa noite.